Olá, esse é o 13º vídeo do curso de PNL gratuito. Se você ainda não assistiu aos vídeos anteriores, onde eu explico o que é a programação neurolinguística e quais são os conceitos básicos da PNL, eu recomendo que você, antes de continuar assistindo esse vídeo, assista os anteriores. Porque aí você já vai ter uma noção um pouco melhor de como é que funciona realmente a PNL. E isso vai ajudar você a compreender os vídeos que vêm na sequência. Agora, se você já assistiu todos os vídeos anteriores, então chegou a hora de você descobrir quais são os padrões da linguagem limitante e como é que isso influencia totalmente a sua vida. Palavras têm o poder de criar e o poder de destruir. O melhor exemplo disso é uma amizade ou uma relação. A gente nem sempre se dá conta, mas as amizades começam normalmente com uma simples conversa, ou seja, com o uso de palavras. E algumas vezes essas mesmas amizades também terminam por causa de uma simples conversa, ou seja, por causa de palavras. As palavras são energia, são vontades expressadas, utilizadas de uma forma verbal, são reflexos emitidos do nosso subconsciente. As palavras são condutoras de sentimentos e, principalmente, são uma das formas de interação dos seres humanos. O que eu vou explicar aqui, e o que é tema dessa aula de hoje, são os padrões de linguagem limitante. Assistindo essa aula até o final, você vai aprender algumas palavras que você deve evitar sempre que for possível. E também vai aprender por que essas palavras não devem mais ser utilizadas, elas devem ser substituídas. Muito da nossa forma de falar, da forma de falar das pessoas, vão acabar expondo os valores, as crenças que essa pessoa adquiriu ao longo da vida. E quanto mais elas falam de uma determinada forma, mais elas reforçam esses valores e essas crenças que elas têm lá no subconsciente. A linguagem que a gente usa no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, ela pode limitar ou potencializar os nossos pensamentos. E são os nossos pensamentos que determinam todos os resultados que a gente tem na nossa vida. Conforme eu já falei em vários outros vídeos aqui do canal, é importante que fique bem claro na sua cabeça. Os pensamentos geram os sentimentos geram as ações e as ações que produzem os resultados. Então perceba que tudo se inicia com um pensamento e termina como resultado. Se você não está conseguindo os resultados que você deseja, significa que o problema está provavelmente nos seus pensamentos. O que está impedindo você de conseguir os resultados que você gostaria de ter, muito provavelmente são os seus pensamentos. E aqui eu não estou falando só dos pensamentos conscientes, porque você precisa saber que os pensamentos armazenados aqui no seu subconsciente são justamente aqueles que são os mais poderosos. Aqueles pensamentos que estão gravados no seu subconsciente, que são os que foram formados pelas suas crenças, pelos seus valores, que fazem parte da sua programação mental e são justamente os dominantes. Então, se você quer entender um pouco melhor como é que funciona o seu subconsciente e como é possível reprogramar o seu mindset, ou seja, a sua mentalidade, para que você tenha pensamentos mais positivos e principalmente pensamentos mais alinhados com os seus desejos, assista o vídeo Mindset, como reprogramar a sua mente para ter sucesso e prosperidade. Esse é um vídeo que está aqui no canal. E eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição e ao término dessa aula, você pode ir lá e pode acessar para você entender melhor o conceito e você poder aprender como é que você pode fazer uma reprogramação da sua mente. Mas voltando para a nossa aula de hoje, como eu estava explicando, para obter os resultados que você deseja, é preciso você controlar o quê? Controlar o pensamento. Isso mesmo, você precisa controlar o seu pensamento. Acontece que as palavras, elas podem dirigir os nossos pensamentos, né? Então as palavras podem dirigir totalmente os nossos pensamentos para várias direções específicas. E assim essas palavras podem acabar influenciando diretamente nos nossos resultados, moldando, ou seja, transformando a nossa realidade.
Por isso a habilidade de falar de uma determinada forma, que seja clara e que ajude a eliminar as barreiras que são formadas pelas crenças que são aquelas crenças limitantes, né? Elas vão muito além da comunicação. Existem coisas que a gente fala, por exemplo, que a gente nem percebe que estão limitando as nossas ações. E eu vou apresentar alguns casos em que a simples troca de algumas palavras já muda totalmente o foco das ações. Essas alterações na nossa forma de falar, elas transformam uma linguagem que seja limitante em uma linguagem que seja muito mais assertiva, muito mais positiva. Então vamos lá. Primeira coisa que você vai aprender. Substitua sempre o pretérito perfeito pelo presente. Ao invés de você dizer, eu gostaria de poder viajar nas férias, diga, eu desejo viajar nas férias. Então, tire o eu gostaria de poder e coloque o eu desejo. O verbo no presente, ele dá mais força de ação positiva naquela direção do seu objetivo. A segunda coisa, né, que a gente deveria fazer com relação à forma de falar. Vamos parar de tentar, pessoal. O verbo tentar já pressupõe uma possibilidade de falha, né? Quando você fala, por exemplo, eu vou tentar fazer isso ainda hoje. É muito possível, talvez até provável, que você não faça. Até porque a sua mente, ela já se programa lá com uma desculpa. Olha, eu tentei. Então evite o tentar. Pare de tentar. Diga no positivo, eu farei isso, eu vou fazer tal coisa. Né? E haja no sentido realmente de fazer acontecer aquilo que você deseja. Terceiro, aprenda como funciona o não. O nosso cérebro funciona sempre associando as palavras às imagens. Isso significa que cada vez que a gente escuta uma palavra, imediatamente o nosso cérebro busca de forma praticamente automática e rápida uma imagem que esteja relacionada com aquela palavra. Se eu falar avião, independente se você quer ou não, o seu cérebro vai acessar lá uma imagem de avião. Se eu disser para você, pense em um ônibus, você consegue imaginar um ônibus? Você consegue fechar os seus olhos e ver um ônibus? Provavelmente sim, né? Eu acredito que sim. Mas e se eu disser para você o seguinte, pense em não? Você consegue fechar o olho e ver o não? Nesse caso, eu estou pedindo para você pensar em uma palavra que só existe na linguagem, não existe na experiência. Então, para o nosso cérebro, o não é só uma linguagem. E ele não associa diretamente com uma imagem, porque isso é uma palavra intangível. Qual é o tamanho, qual é a cor, qual é o formato, o gosto, o cheiro do não? Então, se eu falo, pense em não, não vai vir nada de imagem na sua mente, né? Então o que acontece? Agora, se eu falar para você o seguinte, não pense em um elefante voando. Observe que eu pedi para você não pensar em um elefante voando, certo? Mas com certeza, lá no seu cérebro, na tua tela mental, você viu um elefante voando. Entenda que essa questão do não é que essa palavra só existe na linguagem, não na experiência. Então, toda frase que contém o não, traz na sua mente o quê? Justamente aquilo que está junto com ela, aquilo que você associou ao não. Por exemplo, se eu pego e falo para você, não pense num fundo preto de bola branca e não escute o toque do celular. Pronto. O que acontece? Com certeza o teu cérebro já enxergou o fundo de bola branca, né, com fundo preto, e ainda, queira ou não, teu cérebro fez você lembrar de um toque de celular. Isso acontece por quê? Porque o nosso cérebro, ele não reconhece a palavra não, né? Ele processa automaticamente aquilo que vai vir depois do não. Então, note que quando você fala o não, você está reforçando o que vem depois do não. Você entendeu isso? Você entende como o nosso cérebro processa aquilo que vem imediatamente depois do não? Esse é o motivo pelo qual as placas de advertência lá de proibição de cigarro, por exemplo, elas mudaram, elas tiveram que ser substituídas de não fume para proibido fumar. Porque quando você fala proibido fumar, a pessoa entende de uma forma diferente do não fume.
Da mesma forma, quando eu não quero lembrar de tal coisa, em seguida você lembra imediatamente do quê? Daquela coisa que você queria esquecer. Por isso, quando alguém está fazendo uma restrição alimentar, por exemplo, o jeito dela falar acaba deixando, às vezes, até a pessoa com mais vontade de comer aquilo que ela não pode. Ela fala, eu não quero, ou, Rafael, eu não posso comer sorvete. O que vai vir na mente da pessoa? Qual que é a imagem que vem na cabeça da pessoa? A imagem do sorvete. Eu não quero pensar em comida. O que o seu cérebro faz? Pensa em comida. Se eu falar agora para você, não pense em Coca-Cola, o que vem no seu cérebro? A imagem da Coca-Cola. Então, procure sempre falar no positivo. Evite usar a palavra não. Acostume a pensar e acostume a falar aquilo que você quer e não aquilo que você não quer. Mude o foco para aquilo que você quer. Quantas pessoas, de repente, você conhece que ao invés de falar de uma forma correta, tipo assim, eu quero ter saúde, falam, eu não quero ficar doente. Várias, né? Entenda, eu não quero ficar doente faz o seu cérebro justamente projetar a imagem do doente. O cérebro humano, ele processa as frases negativas de uma forma que o seu subconsciente absorve aquela informação como se fosse praticamente um comando. Ele exclui o não e absorve o resto. Então, não toque nisso. Tem um efeito de toque nisso para o seu subconsciente. Por isso, o certo seria dizer, mantenha a distância. Cada vez que você usa uma frase de forma negativa, usando a palavra não, o seu cérebro se obriga a pensar justamente naquilo que ele não deveria pensar, ou seja, no que você não quer que ele pense. Então, evite usar a palavra não e abuse das frases positivas, das frases boas, ok? Quarta alteração importante. Ao invés de você usar o se, use o quando. Por exemplo, ao invés de você dizer, se eu conseguir juntar dinheiro, eu vou conhecer a Disney. Diga, quando eu conseguir juntar dinheiro, eu vou conhecer a Disney. Por quê? Porque o se significa que você não está assumindo, de repente, um compromisso com aquilo. Ou seja, significa que possivelmente você talvez nem acredita que você consegue fazer aquilo acontecer. Então pare de usar o se. Já o uso do quando, por exemplo, quando você troca o se pelo quando, o quando pressupõe e informa para o seu cérebro que você está decidido a fazer aquilo. Que mais cedo ou mais tarde você vai fazer aquilo. Então, mude o se eu aprender a investir, eu posso ter mais dinheiro, para quando eu aprender a investir, eu vou poder ter mais dinheiro. Quinta sugestão, evite usar o mais no meio de uma frase. Imagine a seguinte situação, você trabalha lá numa empresa e o dono dessa empresa te chama para conversar lá com você e ele fala o seguinte, fulano, eu considero você um funcionário competente, honesto, dedicado, mas eu não gosto dos seus atrasos. O que você acha que o seu subconsciente vai memorizar? Com certeza aquilo que vem depois do mas. Ou seja, que ele não gosta dos seus atrasos. O resto, minutos depois da conversa, você esqueceu. A parte do competente, do honesto, dedicado, desaparece quando você escuta a palavra mais na frase. O que vai ficar, o que o seu cérebro vai ficar, aquilo que ele não vai abstrair, não vai ignorar, né? Não é os elogios, e sim aquilo que o cara falou depois do mas, ou seja, que ele não gosta dos teus atrasos. É mais ou menos como se o mais apagasse realmente tudo que foi dito antes. Sexta alteração de linguagem. Quando você quiser falar de mudanças pessoais, né, coisas que você deseja para o futuro, use sempre os tempos verbais no presente. Tipo assim, troque o vou conseguir pelo eu estou conseguindo. Sétima alteração de linguagem. Use e abuse das palavras posso e possuo. O posso e o possuo derivam do poder, de conseguir, de conquistar, de ser possível, de realizar alguma coisa. Então empodere-se, use o posso, use o possuo. Sempre assuma a autorresponsabilidade pelas coisas. Perceba que você é feliz porque você pode ser feliz. Por exemplo, ao invés de você falar, mas eu tenho que ir trabalhar, ou eu preciso ir trabalhar, fale, eu posso ir trabalhar.
Quanta gente você conhece que gostaria de trabalhar, mas não pode? Não pode porque está doente, não pode porque está desempregado, não pode porque está preso, impossibilitado por algum motivo, sei lá. Perceba que quando você muda um simples eu preciso por um eu posso, você muda completamente o significado da frase. Você se apodera e você consegue enxergar as coisas de um jeito diferente. Você já escutou alguém reclamando alguma coisa do tipo assim, eu preciso limpar minha casa, ou eu tenho que arrumar o meu quarto. A pessoa não percebe o quanto ela é feliz porque ela pode. Na verdade, você pode limpar a casa. Então significa que você tem uma casa, um lugar para morar, né? Você tem uma casa para limpar. Significa que você tem saúde, condição física, disposição para poder realizar essa ação. Quantas pessoas gostariam de ter uma casa para limpar? Quantas pessoas não têm uma casa, moram de favor? Agora imagine a felicidade de um tetraplégico, por exemplo, de um cego, de um acamado, se ele pudesse limpar a sua casa. Então troque, né, o que você tem que fazer, aquilo que você acha que tem que fazer, pelo que você pode fazer. Em geral, as palavras eu preciso e eu tenho são palavras relacionadas a uma mentalidade de escassez. Quando você usa essas palavras, você está enviando uma mensagem de escassez para o seu cérebro, lá para o seu subconsciente. Sempre substitua tenho que fazer ou preciso fazer por posso fazer. Sempre substitua também eu tenho tal coisa por eu possuo tal coisa. Ter é temporário, é fraco. Possuo é posse, possuo é poder. Então chega de falar eu tenho que estudar, eu tenho que fazer exercícios, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho que sei lá o que mais. Perceba que ao contrário dos outros que gostariam, mas por algum motivo não podem, você pode. É poder. Então a partir de agora chega do eu tenho, do eu preciso. É eu posso estudar, eu posso trabalhar, eu posso fazer isso, eu posso sei lá o que, eu posso mais. E a última alteração de linguagem que eu recomendo para vocês é o seguinte: cuide com o significado e com a origem das palavras. Algumas palavras marcam de uma maneira quase subliminar o seu subconsciente, ficam lá gravadas e você nem percebe. Só que elas acabam trazendo consequências negativas ao longo do tempo. Quantas vezes você já ouviu alguém dizendo que vai fechar um negócio? Cara, eu já ouvi milhares de vezes isso. Eu vou fechar o negócio. Isso é um péssimo sinal. Fechar significa aprisionar. Eu sei que as pessoas falam fechar no sentido de finalizar, mas note que são coisas distintas. Fechar é fechar. Quando você fala que você vai fechar um negócio, o estímulo positivo que o seu subconsciente teria com o resultado dessa negociação comercial acaba ficando nula. Fechar significa aprisionar, trancar. Você não vai fechar nada. Então não fale mais que eu vou fechar um negócio. A melhor forma, a forma certa é eu vou concretizar um negócio. Isso significa que você vai tornar o negócio sólido, concreto, real. Você também pode dizer, eu vou realizar um negócio. Mas por favor, não feche mais negócio, ok? Fechar não é legal. Fechar, o significado para o seu subconsciente não é legal. Outro hábito prejudicial é ficar agradecendo de uma forma errada. Substitua a palavra obrigado pela palavra gratidão. Seja grato, mas não seja obrigado. Quando você fala obrigado para alguém, o seu subconsciente registra que aquela pessoa fez alguma coisa para você e que você deve uma obrigação para essa pessoa. A origem da palavra obrigado, como forma de agradecimento, ela vem do latim, do tal do obligatus, que significaria mais ou menos algo como ligar, amarrar, dever. Então obrigado é uma forma abreviada da expressão eu fico-lhe obrigado. Ou seja, eu fico lhe devendo, ligado pelo favor que você me fez. Então para de dizer para o seu subconsciente que você está devendo para os outros. Assuma essas gentilezas que as pessoas fazem para você como atos de generosidade, como uma gentileza. Pare de dizer obrigado pela ajuda da pessoa, de repente, e passe a dizer gratidão pela sua ajuda. Simplesmente se acostume a agradecer, como se você tivesse recebido um presente, e não como se você estivesse criando uma obrigação. Chega de usar a palavra obrigado. Não seja mais obrigado. Não seja obrigado a nada. Por que você quer se obrigar a uma determinada coisa?
Pare de gravar lá no seu subconsciente que você tem obrigação com todo mundo, com todas as pessoas. Que muitas vezes, às vezes, você nem conhece direito a pessoa. A pessoa esbarrou em você lá, ou ela juntou um negocinho ali, obrigado. Passe a aceitar que as pessoas podem ajudar as outras sem cobrar nada em troca. Agradeça a generosidade dos outros, sem você ficar devendo automaticamente. Então, seja grato. Tenha gratidão, use a palavra gratidão, use a palavra grato. Agradeça tudo, agradeça a todos. Perceba que pequenas mudanças na forma como você fala mudam completamente o sentido e a forma como o seu cérebro recebe essa informação. Consequentemente, aos poucos, isso vai modificando a sua forma de pensar. Então, ao invés de falar obrigado, fale gratidão. Use e abuse da palavra gratidão. O meu nome é Rafael Rueda Milman e se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no meu canal Seja Brilhante no YouTube. No próximo vídeo do curso gratuito de PNL, você vai compreender como se formam alguns bloqueios mentais e por que a maioria das pessoas não consegue realizar os seus sonhos, concretizar os seus desejos. Na próxima aula, a gente vai falar mais a respeito de crenças limitantes. Então, se você continua interessado em aprender PNL, se você quer conhecer, quer se aprofundar ainda mais nas informações, se você quer conhecer todas as técnicas, descobrir os segredos que vão permitir você passar para um próximo nível na sua vida, continue assistindo essas aulas, continue assistindo as aulas desse curso de PNL. E além de assistir o curso, se você quer mudar a sua vida para melhor, quer ter cada vez mais sucesso, mais prosperidade, aproveite os outros vídeos que são colocados, inscreva-se no canal, ative lá o sininho para receber as notificações quando eu posto conteúdos novos, assista os próximos vídeos e principalmente pratique os ensinamentos.